meus queridos! Professor André aqui na área. Vamos aqui fazer a nossa última aula do primeiro semestre, fazendo uma revisão de função exponencial. Beleza? Bora pra cima! Bora pra cima para a gente finalizar esse primeiro semestre aqui arrebentando. Gente, definição, exemplos, aplicações de gráfico e muitas resoluções aqui de questões. Bora lá. A primeira questão, o que é que diz aqui a primeira questão? Como eu até falei, quem assistiu aulas anteriores, que o aluno ele tem que ter uma bagagem de potenciação. Porque nós vamos nos deparar com várias propriedades de potenciação. Ah, professor, que passo foi esse aqui que você fez? Usei uma propriedade aqui de potenciação. Porque assim, ó, o aluno, para a gente chegar aqui, a gente já viu potenciação antes. Beleza? Vamos embora para cima. Dada a função f de x igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, ele quer saber o valor de x para que o f de x seja igual a 42. Aí fica 2 elevado ao quê? 2 elevado a x mais 3 mais 10, eu vou igualar a 42. Esse 10 está positivo, ele passa para o outro membro negativo. Fica 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Por quê, professor? Porque 42 menos 10. Aí fica 2 elevado a x mais 3 igual a 2 elevado a 5. Professor, mas como é que chegou esse 2 elevado a 5? Vamos usar o quê? Vou relembrar aqui, ó. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Coloquei na base 2. Agora basta igualar os expoentes. Que fica x mais 3 igual a 5. Com isso, o x é igual a 2. Então, com certeza, aí é a letra A, que fica 5 menos 3. Bora lá. Questão 2. Um botânico encantado com o pau-brasil, ele dedicou-se anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Então, nós temos aquela função exponencial, ele quer saber o tempo para poder chegar a essa altura de 16 metros. Olha aí, o que é que eu vou fazer? Só vou igualar isso aí a 16. Aí fica 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1, que é igual a 16. Esse 0,5, ele passa para o outro lado dividindo. Fica 2 elevado a t menos 1 igual a 16 dividido por 0,5.
16 dividido por 0,5 é quanto? 32. De novo, a gente já fez aqui, né? A fatoração do 32. O 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Mesma base, só igualar os expoentes. Fica t menos 1 igual a 5. O tempo aí, ó, é igual a 6. Né? O tempo é igual a 6. Qual a alternativa que fala isso aí? Com certeza aí é a letra B, de bola, 6 anos. Questão 3. Ao observar em um microscópio uma cultura de bactérias, um cientista percebeu que elas se reproduzem como uma função exponencial. A lei de formação que relaciona a quantidade de bactérias existente com o tempo é igual a Ft, é igual a Q vezes 2 elevado a T menos 1. O Q é a quantidade inicial de bactérias, T é o tempo em horas. Se nessa cultura havia inicialmente 700 bactérias, a quantidade de bactérias após 4 horas será de... Então, ó, ele me deu essa função, ele deu a quantidade inicial de bactérias e ele quer saber o total de bactérias depois de 4 horas, né? Só substituir os valores aqui. Vamos calcular o F de 4. Fica 700, porque o que é 700, vezes 2 elevado a 4 menos 1. Aí o F de 4 é igual a 700 vezes 2 elevado a 3, que é 4 menos 1. 2 elevado a 3, quanto é? 8. Fica 700 vezes 8, que dá quanto? 5.600 bactérias. Com certeza que a letra E. Questão 4. No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número N de bactérias T horas após o início do estudo é dado por essa função. NT é igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Nessas condições, quanto tempo a população de mosquitos duplicou? Então, gente, ó, ele quer saber quanto tempo ela vai duplicar essa população de mosquitos. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade inicial de bactérias aí nesse mosquito, que é quando o tempo foi igual a 0. Quando o tempo foi igual a 0, aí fica, que é o N de 0, 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes 0. Aí fica 20 vezes 2 elevado a 0 dá 1. E 20 vezes 1 dá 20. Então, a quantidade inicial é igual a 20. E ele quer o que nessa questão? Ele quer duplicar essa quantidade inicial. O dobro de 20 é 40. Aí fica 40 é igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T.
Esse 20 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Fica 40 dividido por 20 é igual a 2 elevado a 1,5t. 40 dividido por 20 dá 2. Fica 2 é igual a 2 elevado a 1,5t. Pessoal, mas quem é o expoente aqui desse 2? É 1, né? Está escondido aqui esse 1. Aí fica 1,5t é igual a 1. Só igualar os expoentes, porque minha base é a mesma agora. Quem vai ser o tempo? Vai ser 1 dividido por 1,5. Tirando essa vírgula daí, multiplicando por 10, fica 10 sobre 15. Simplificando aqui por 5, fica 2/3 da hora. Então, se ela fosse de marcar, seria 2/3 da hora. Se ele perguntasse minutos, tu pegava 2/3 e multiplicava por 60, que seria 40 minutos. Próxima questão, questão 5. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a produção de computadores em geral de uma determinada indústria cresce segundo a expressão PT é igual a 15 vezes 2 elevado a t, em que esse tempo é em dias. Nós temos aí 3 letrinhas aí. Letra A quantidade de computadores produzida pela indústria no início da pesquisa. Gente, o início da pesquisa é quando o tempo foi igual a 0. Letra B. O tempo necessário para a produção alcançar 480 unidades. Nós vamos pegar a nossa função e vamos igualar 480 e descobrir o tempo. Mesma coisa na letra C. Vamos igualar 3.840 e vamos descobrir o tempo. Bora lá, letra A. Vamos fazer o quê? A quantidade lá no início. É quando o tempo foi igual a 0. Então fica o P de 0. 15 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é o quê? É 1. E 15 vezes 1 é 15. Então a quantidade inicial é de 15 computadores. Letra B. O tempo necessário para a produção alcançar 480 unidades. Então fica 15 vezes 2 elevado a t. Eu vou igualar isso aqui a 480. Esse 15 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Que fica 2 elevado a t é igual a 480 dividido por 15. Aí fica 2 elevado a t igual a 32. Aí o 32 temos que fazer o quê? Decompor. Fica 2 elevado a t igual a 2 elevado a 5. Por que 5? Porque o 32, ele é 2 elevado a 5. Com isso, o tempo é igual a 5 dias. Beleza? Bora aqui para a letra C. Agora ele quer saber o tempo para ele poder chegar a um total de 3.840 computadores. Vou fazer do mesmo jeito da letra B. 15 vezes 2 elevado a t igual 3.840.
Esse 15 está multiplicando, ele passa para o outro lado, o quê? Dividindo. 3.840 dividido por 15, que dá 256. De novo, nós temos que fazer o quê? Colocar na mesma base. Tem que fazer o quê? Decompor. Aí fica 2 elevado a t. Gente, 256, quando tu vai fatorar, decompor, é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Com isso, o nosso tempo, ele vai ser igual a 8 dias para ele poder ter uma demanda de 3.840 computadores. Questão 6. Temos assim, ó, segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo T, contado em anos aproximadamente. Segunda relação, P de T é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Sendo P0 uma constante que representa a população inicial dessa região e P de T a população T anos após, determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida à quarta parte da inicial. Entre a quarta parte, né, da inicial. E ele disse que esse tempo aí é em anos. Quarta parte, tá aqui. E na questão disse que o P0 é a população inicial. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos a nossa função e eu quero que ela se reduza à quarta parte da inicial. Então vai ser o quê? P0 sobre 4. Por quê? Porque é a quarta parte. Só dividir por 4. Que é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Esse P0 vai embora com esse aqui. Fica 1 sobre 4 é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Entre 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Que é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Agora, só igualar os expoentes. Fica menos 0,25T é igual a menos 2. Multiplica por menos 1. Quem vai ser o tempo? É 2 dividido por 0,25. Quanto é que é 2 dividido por 0,25? Então, o tempo aí vai ser de 8. 8 anos após esse início aí, que com certeza está na letra B de bola. Então, tem muitas questões da parte de função aqui exponencial que ele gosta de colocar, fala a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, dobrar, triplicar. Então, tem que estar ligado nessas palavrinhas aí. Questão 7. Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias que se reproduzem de forma exponencial.
A lei de formação que descreve a população, a reprodução dessas bactérias é essa aqui. Ft é igual a QI vezes 3 elevado a T. QI é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo dado em horas. Sendo que a para que essa cultura tenha um total de 16.200 bactérias. Olha aí, nós temos a nossa função, o QI é igual a 200 e o FT é igual a 16.200. Vamos descobrir esse tempo. Bora só substituir os valores. Fica 16.200 é igual a 200 vezes 3 elevado a T. Esse 200 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica 16.200 sobre 200 é igual a 3 elevado a T. Corta esses dois zeros. 162 dividido por 2 dá 81, que é igual a 3 elevado a T. O 81, colocando na base 3, é 3 elevado a 4, que é igual a 3 elevado a T. Então, esse tempo, igualando os expoentes, o tempo é igual a 4 horas. Beleza? Que aí está na letra C. 4 horas. Questão 8. Diz assim: diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admito uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine de modo natural a cada 6 dias 75% da quantidade total absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50 miligramas desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por esse V de T igual a 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6 miligramas. Assim, o tempo em dias necessário para que a quantidade total se reduza a 25 miligramas no corpo do trabalhador. Então, olhando para a nossa função, o que é que nós temos aqui? Nós temos essa função e ele quer saber o tempo para ele poder chegar a 25 miligramas. Bora só igualar, né? Fica 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6 é igual a 25. Esse 50 passa para o outro lado dividindo. Fica 0,25 elevado a T sobre 6 é igual a 1 meio. Professor, por que é 1 meio? 25 dividido por 50. Agora, bora lembrar de um detalhe nessa questão. Gente, o 0,25
ele é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. E 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Estou botando todo mundo em quê? Na base 2. Então, 0,25 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. E ainda está elevado a quem? A t sobre 6. 1 meio é 2 elevado a menos 1. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou usar a propriedade de potenciação, que fica 2 elevado a menos 2t sobre 6, que é igual a 2 elevado a menos 1. O 2 com 6 simplifica, aqui fica 1 e aqui fica 3. Fica 2 elevado a menos t sobre 3, que é igual a 2 elevado a menos 1. Agora eu posso igualar os expoentes. Fica menos t sobre 3 igual a menos 1. Multiplica por menos 1 para ficar todo mundo positivo. E faz os meios pelos extremos. O tempo é igual a 3. O tempo é igual a 3 dias, né? Que o tempo aí é em dias. Com certeza aí tá na letra B de bola. 3 dias para poder chegar a 25 miligramas. Questão 9. O número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de certo experimento, é dado pela expressão NT é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então, o que é que nós vamos fazer nessa questão? Nós temos a nossa função exponencial e ele quer saber o tempo para poder chegar a esse total de bactérias. Só a gente igualar. Fica 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T, que é igual a 38.400. 2 elevado a 0,4T. Esse 1.200 passa para o outro lado dividindo, que fica 38.400 dividido por 1.200. Aí fica 2 elevado a 0,4T, que é igual a 38.400 dividido por 1.200, que dá 32. Beleza? O 32, como a gente já até fez aqui, é o quê? O 32, ele é 2 elevado a 5. Agora faz o quê? Basta a gente igualar os expoentes, que fica 0,4T igual a 5. O tempo vai ser 5 dividido por 0,4. 5 dividido por 0,4. Que o tempo aí é igual a 12,5 horas. Beleza? Questão 10. Em um laboratório, cientista, questãozinha aqui do Enem, essa daqui,
envolvendo a parte aqui de função exponencial. Cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após ter horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. NT é igual a N0 vezes E elevado a K vezes T. N0 é o número de bactérias no início da observação e representa uma constante real maior do que 1. E K é uma constante real positiva. Sabes que após 1 hora, o número de bactérias foi o quê? Triplicado. Após 1 hora, o número de bactérias triplicou. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Então, vamos lá. Temos 3 pontos importantes. Quando o tempo foi igual a 0, lá no início, tem como a gente saber quanto é que foi a quantidade. Após 1 hora, o número de bactérias, o quê? Triplicou. Ele quer saber 5 horas depois. Nós temos aqui, ó, a nossa função. Quando o tempo for igual a 0, vai ficar como? Bora substituir. Fica o N de 0 é N0 vezes E elevado a K vezes 0, que dá 0. E no N0 o tempo foi igual a 0, vai ser igual a esse N0, que é a quantidade inicial. E na questão disse que quando o tempo, após 1 hora de observação, o número de bactérias foi o quê? Triplicado. Então, agora nós vamos substituir o T igual a 1. Aí fica como? 3 vezes N0. Por quê? Porque ele diz que triplicou a quantidade inicial, que é N0. Aí fica N0 vezes E elevado a K vezes 1. Beleza? Porque o tempo é igual a 1. Esse N0 vai embora com esse N0. Nós temos aqui a informação que é elevado a K. Isso aqui é igual a 3. Beleza? Temos uma informação muito importante aí. E elevado a K é igual a 3. Agora, a questão quer saber quando o tempo foi igual a 5 horas. Bora substituir lá na nossa função. Fica N0 vezes E elevado a 5K. Beleza? Professor, eu vou fazer o que depois daí? Dá para a gente usar agora aqui, como eu falei para vocês lá no início, uma propriedade de potenciação. Como? Observa aqui, ó. N0. Observa se eu posso fazer isso aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. É elevado a K, que está elevado a 5. Professor, mas por que você está fazendo isso? Ó, por essa informação que a gente descobriu bem aqui, que é elevado a K, é igual a 3. Então, eu vou substituir isso aqui por 3. Aí vai ficar, ó, N0
vezes 3 elevado a 5. Gente, 3 elevado a 5 é o quê? 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui dá 9. Aqui também dá 9. Aqui repete 3. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3 dá 243. Então, quando o tempo for igual a 5, vai ser 243 vezes a quantidade inicial de bactérias. Isso daí está na letra C. Como eu disse, questãozinha aí de função exponencial, como eu frisei desde o início da aula, sobre essa parte aí das regras de potenciação. Questão 11. Em relação à função real definida, g de x é igual a 2 elevado a x mais 1. É correto afirmar que, nessa questão, quer saber o g do g de 0. E a gente começa de dentro para fora. Primeiro, bora calcular o g de 0. Bora lá, bora substituir na função. Fica 2 elevado a 0 mais 1. O g de 0, 2 elevado a 0, dá 1. E 1 mais 1 é 2. Então, o g de 0 é igual a 2. Agora, a gente vai calcular o g de 2. Aí fica 2 elevado a 2 mais 1. O g de 2 é igual a 4 mais 1. Então, o g de 2 é igual a 5. Com certeza aí é a letra E. Bora para a questão 12. A desintegração de uma substância radioativa é um fenômeno químico modelado pela fórmula Q igual a 10 vezes K, 10 vezes 2 elevado a K vezes T. Onde Q representa a quantidade de substância radioativa em grama existente no tempo T horas. Quando o tempo é igual a quanto? A 3,3, a quantidade Q vale 5. Ele quer saber o valor da constante K. Então, ele me deu todas as informações. Ele me deu o tempo, ele me deu o Q, e ele quer saber o valorzinho dessa constante. Vamos embora substituir os valores lá na fórmula, na função. Fica 5, porque é o Q, né? A função é essa, ó. Q é igual a 10 vezes 2 elevado a K vezes T. Beleza? O tempo, olha lá, o tempo é igual a 3,3. O Q é igual a 5. E a questão quer saber o valor dessa constante K. Aí fica 5 é igual a 10 vezes 2 elevado a 3,3 vezes K. Esse 10 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, que fica 5 sobre 10 é igual a 2 elevado a 3,3 K. 5 sobre 10 é o quê? É 1 meio, que é igual a 2 elevado a 3,3 K. 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1.
que é igual a 2 elevado a 3,3 vezes K. Mesma base, só igualar os expoentes. Fica 3,3K é igual a menos 1. Quanto é que vale a constante? Menos 1 sobre 3,3. O que é que nós vamos fazer aí? Vamos tirar essa vírgula. Vamos multiplicar por 10. Que é a mesma coisa que menos 10 sobre 33. É o valor dessa constante. Menos 10 sobre 33. Com certeza aí está na letra D de dado. Observe que na letra B está menos 33 sobre 10, né? Se o aluno fizesse essa troca aí errado, ele vacilava aí. Beleza? Então, meus queridos, hoje o temazinho aí da nossa aula foi essa parte aí de função exponencial. Revisamos muito essa parte de função exponencial. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro semestre. Como eu já disse, descansem, relaxem aí, curtam as férias de vocês e venham com energia total para o segundo semestre. Um forte abraço e até agosto, se Deus quiser.